Este é o canal Denúncias SH. O Virya, o guerreiro, o desperto, ou aquele que entra dentro de um processo de despertar. A sabedoria hiperbórea, segundo aquilo que eu tenho concluído, que eu tenho percebido, o Virya, o guerreiro, ele tem que criar um tempo próprio dentro do tempo e do espaço do demiurgo. E muitas vezes a gente fica sem saber o que é criar um tempo próprio. Como que eu vou criar um tempo próprio dentro do espaço e do tempo de ilusão do demiurgo, né? E quando eu ouço falar isso, eu lembro aquela questão ali na sabedoria hiperbórea, né? Que fala sobre a ocupação, sobre o cerco, sobre a muralha, né? Que muitas vezes nós pensamos nessas questões de uma maneira literal. Então eu tento ver o literal e extrair os princípios espirituais ali, né? Eu tento extrair ali o que Moyano estava querendo nos passar nologicamente, espiritualmente falando, e não o literal tão somente, né? Há uma necessidade de fazermos de criarmos uma independência do tempo e do espaço do demiurgo neste mundo. Se nós não criarmos essa independência, se não criarmos essa ocupação, esse cerco, essa muralha em nós e nos isolarmos, mesmo que de maneira parcial, dentro do espaço e do tempo do demiurgo, não haverá condições de nos liberar. Então, muitas vezes a pessoa dá aquele despertar, né? Consegue intuir alguma coisa e entrar num processo do despertar. Porém, todavia, contudo, ele tem família, ele tem trabalho, ele tem faculdade, ele tem cursos, ele tem formação profissional, ele tem projetos, ele tem sonhos, ele tem várias coisas dentro do Valplades, né? Que é o tempo do demiurgo, que é o campo de batalha. Então, ele vai ter todas essas coisas que eu citei aqui para ele se ocupar, e ele se ocupando disso tudo é um meio que o demiurgo usa para manter o Virya ocupado, para manter o Virya preso no tempo e do espaço do demiurgo. Assim, ele não encontrará meio, condições, tempo, força, energia para trilhar um espaço de liberação espiritual dele mesmo, individual dele mesmo. Aí, os Viryas, os guerreiros ou os que estão almejando despertar, chegam a conclusões erradas seguintes: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para trabalhar na sabedoria hiperbórea, eu não tenho tempo para criar uma liberação individual através da purificação sanguínea, através da oposição estratégica, né? Através da leitura e do estudo. Por quê? Porque eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho cursos, eu tenho projetos, eu tenho minha profissão, eu tenho minha empresa, eu tenho minha faculdade, eu tenho minha noiva, minha esposa, os meus filhos, né? Então, infelizmente, não vai dar. Aí, o que acontece? Aconteceu que a estratégia inimiga foi mais forte do que a estratégia sua individual. Você não conseguiu criar um tempo próprio dentro do tempo e do espaço do demiurgo. E aí o que vai acontecer? Houve uma desvantagem estratégica para com você e uma vantagem estratégica para com o inimigo. O inimigo conseguiu manter você preso no tempo e no espaço dele. E o que vai acontecer?
com isso você estará continuando, vida após vida, sendo usado, sendo fagocitado, sendo aprisionado dentro do tempo e do espaço do demiurgo. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando eu, estrategicamente, crio dentro desse tempo e do espaço do demiurgo um tempo para eu estudar, um tempo para eu ler, um tempo para eu meditar nos estudos, no conhecimento que eu adquiri, um tempo para eu purificar o meu sangue, que isso é o estudo, a leitura, a meditação, a percepção, a intuição interna, é um tempo e espaço que eu estou criando. Então, mesmo diante de todos os afazeres, de todos os projetos, de todos os ideais, de todos os sonhos, de todas as responsabilidades que eu tenho dentro do Valplades, dentro do campo de batalha, dentro da família, se eu consigo tirar um tempo para mim, um tempo para minha liberação espiritual, um tempo para eu trabalhar no meu entendimento, na minha purificação sanguínea, e eu mantenho esse tempo, independente se seja 1 hora, 2 horas, 3 horas, quanto tempo que seja, mas se eu criar um tempo para mim, isso significa que eu estou em vantagem estratégica. Eu consegui, com todos os levantes que tem, com todas as estratégias inimigas contra mim, eu consegui criar um tempo meu. Eu consegui criar uma arquêmona, que é um cerco. Eu consegui fazer a minha ocupação dentro do espaço e tempo do demiurgo, o meu cerco próprio, a minha muralha própria. Então eu entro para aquele espaço ali, seja onde for, no seu quarto, no seu escritório, na sua casa, na madrugada, na manhã, na tarde, seja onde for. Se eu conseguir criar um tempo próprio, né? E quando eu entro naquele tempo, eu estou saindo do tempo e do espaço do demiurgo e entrando no tempo e no espaço próprio que eu criei, que eu me saí da dependência do tempo e do espaço do demiurgo e criei um tempo e espaço próprio meu. Ali o demiurgo não pode atuar, não pode agir, não pode me tocar, porque eu impus a minha vontade sobre a vontade do demiurgo. Porque a vontade do demiurgo qual que é? É que nós estejamos 24 horas envolvidos em toda a ilusão, em toda a matéria enganosa e efêmera que nos conduz à confusão, ao engano e à desorientação. Mas mesmo que parcialmente, que momentaneamente, que durante 1 hora, meia hora, 2 horas, 3 horas que seja, eu consegui me desvencilhar, sair do tempo e do espaço próprio do demiurgo. Então, é necessário que o Virya, que o guerreiro, que aquele que despertou, crie esse tempo e esse espaço próprio dele. E não se prenda à moral, a dogma. Alguém pode chegar e falar, como é que pode você, diante de tantas coisas que tem para ser feitas, para serem realizadas, diante de tantos sonhos, de tantos projetos, diante de tantas responsabilidades que você tem, você tira aí 3 horas todos os dias para ficar estudando, para ficar lendo, para ficar compartilhando material, para ficar fazendo oposição estratégica. Não, isso não é moral. Você está fora da moral. Então, o nosso tempo e nosso espaço próprio deve despojar de toda moral ou de todo dogma que é projetado no mundo, de toda moral, todo dogma que você vai ser bombardeado no tempo e no espaço do demiurgo, porque você agora é a sua própria moral, você agora criou o seu próprio dogma, você agora criou o seu próprio tempo, né? E isso é o que eu percebo pela praça. Eu criei a minha praça, uma praça ali onde eu entro nela, um tempo ali onde eu entro nele, e ali eu vou batalhar.
eu vou batalhar pela minha liberação espiritual individual e, na medida do possível, cooperar também para a liberação individual do outro, para criar meios, pontes, para que o outro também possa assim alcançar, porque isso é a via da oposição estratégica que eu percebi dentro dos escritos da sabedoria hiperbórea. É claro, cada vez mais o inimigo vai fazer pressão, o inimigo vai criar meios, vai criar condições, vai levantar parentes, levantar conhecidos, levantar coisas, levantar projetos para que você abandone a sua praça, abandone a sua arquêmona, abandone a sua muralha, abandone o seu cerco, a ocupação que você mesmo criou e possa entrar definitivamente, totalmente dentro do tempo e do espaço do demiurgo. Assim você não vai conseguir alcançar a sua tão almejada liberação da matéria, do engano, dessa perdição, desse mundo de ilusão. Então, é um campo de batalha. Nós estamos em um campo de batalha. Aí você vai ter a sua estratégia e o inimigo vai ter a dele. Aí o que vai acontecer? São forças opostas. A sua vontade sendo imposta sobre a vontade do demiurgo. E a vontade do demiurgo sendo imposta sobre a sua vontade. Aquele que teve maior vontade, maior força, maior vigor foi o guerreiro. É o guerreiro que está conseguindo sobressair, né? É o que na sabedoria hiperbórea fala da guerra de sítio, né? Você sitiou um espaço próprio para você dentro do tempo e do espaço do demiurgo. E o demiurgo vai guerrear contra você. E você também vai guerrear contra ele. Resta saber o quê? Quem que foi mais valente? Quem que foi mais guerreiro? Quem que impôs mais a sua vontade? Se foi o demiurgo ou se foi você? E isso implicará o quê? Na sua liberação espiritual. Isso foi o que eu percebi, o que eu intuí, o que eu consegui alcançar dentro dessa questão que eu apresentei aqui para você hoje. Se isso te parece importante, interessante, pega, mas que não substitua a sua própria conclusão, que não substitua a sua própria leitura, o seu próprio estudo, a sua própria estratégia de liberação espiritual individual. Cada um tem que fazer as suas leituras, os seus estudos e chegar às suas conclusões, aos seus estudos, à sua conexão interna, criar a sua própria praça, criar o seu próprio cerco, criar a sua própria oposição, criar a sua própria muralha dentro do tempo e do espaço do demiurgo. Você que ouviu essa mensagem até aqui e sentiu que ela veio ao encontro com sua verdade interior e gostaria de saber mais informações a respeito do assunto, nós oferecemos a você o PDF gratuito do livro O Mistério de Belicena Vilca. Basta fazer o requerimento nos contatos WhatsApp ou Telegram que vão aparecer agora na tela do seu aparelho, ou então procurar os contatos na descrição do vídeo. Aproveite e também se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Eu agradeço por ter vindo até aqui comigo e até a próxima!